terceiro tópico a respeito da lição da CPAD de jovens, onde nos traz a história de Davi. Davi, né, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. E a gente está no tópico de número 3. As lições geralmente elas têm esses 3 tópicos e subdivididos em outros tópicos, né? Então, esse tópico nos traz o seguinte texto. Na caminhada, tempo de aprendizado. Então, tem um tempo nesse período de caminhada. E nós entendemos hoje, nós cristãos, como 2 tipos de tempo, né? O tempo Cronos e o tempo Kairos. E hoje nós iremos falar a respeito desses 2 tempos, né? O tempo Kairos é o qualitativo e o tempo Cronos é o quantitativo, tá? Então vamos lá para o primeiro subtópico. Diz assim: Kairos e Cronos. Essas 2 palavras de origem grega nos ajudam a compreender a dimensão de tempo. Em uma tradução simples para o português, ambas significam tempo, né? Então, Kairos e Cronos é tempo, transliterado do grego para o português. Porém, no sentido bíblico, são bem distintas, ou seja, tanto o Kairos quanto o Cronos tem sua diferenciação no seu sentido bíblico. O Cronos faz referência ao tempo subordinado ao relógio, né, quantitativo, que é marcado a partir dos movimentos de translação e rotação da Terra. É o tempo que nos orienta na organização do nosso cronograma, né, do dia a dia, mensal, semanal e anual, né? Então, o Cronos é isso, esse tempo quantitativo onde nós nos organizamos para fazermos tal coisa durante o dia, durante o ano, durante o mês, durante a semana. Já o Kairos é o tempo oportuno e possui uma natureza qualitativa, apontando para o momento adequado de determinado evento, experiência dentro dos propósitos divinos. Então já nós colocamos aqui como é muito discorrido hoje, o tempo de Deus, o Kairos, o tempo de Deus. Vamos lá. 2 passagens bíblicas que nos ajudam a entender esse conceito foram vividas por Jesus e seus discípulos. Em um momento, o mestre afirma: a minha hora ainda não chegou, no capítulo 7, no verso 6 de João, onde os seus irmãos estão falando sobre ele, para que ele se revelasse. Ele diz: a minha hora ainda não é chegada, então ainda não é o momento. E outra em João, no mesmo livro, no capítulo 12, no verso 23. Ele também diz: logo mais declara: a minha hora chegou. Não há contradição, em nenhum momento encontramos o Cronos e no outro nós encontramos o Kairos, né? Aqui quando ele fala a minha hora chegou, é quando ele é revelado, né? Os fariseus vão até os discípulos de Jesus e querem ver Jesus, né? O que faz milagres. E nesse tempo é que ele diz
que vai ser revelado. Então, chegou o tempo dele, chegou o momento que Deus queria para que ele fosse revelado. Então, a gente vê essa diferença, né? Ele diz no capítulo 7 do verso 6 que ainda não é chegada a hora, ele se referindo ao tempo de Deus, né? E no outro, no capítulo 12, referindo que o tempo ali estava se cumprindo, o tempo de Deus. Então, aquele momento que ele falou aos seus irmãos, não era, estava se referindo ao tempo quantitativo, e no capítulo 12, do verso 23, é o tempo qualitativo, o tempo divino. Então, o subtópico nos traz essa indagação. Por que Deus demora tanto para agir? Né? E a gente, às vezes, se pega, né, nesse contexto. Tá demorando tanto Deus cumprir a promessas nas nossas vidas, né? Não é porque o tempo que nós queremos, o tempo que a gente acha que é o certo, que esse tempo de já, de agora, de para ontem, né? Para Deus é totalmente diferente, ao tempo certo, como diz em Eclesiastes no capítulo 3 e no verso 1, que há um tempo determinado para todo propósito. Deus, ele conhece o propósito, então ele, de acordo com o tempo dele, né? E dentro desse tempo de Deus, de espera para nós, ele está nos forjando para a promessa, para cumprimento de promessas. Então, continuando o assunto, o autor traz assim: por vezes, nos momentos mais difíceis, fazemos essa pergunta: até quando, né? Até quando, Senhor? Até quando? Em nosso entendimento limitado, podemos até achar que já é o momento de passarmos para as próximas etapas. Né? No nosso entendimento, isso, na nosso anseio de já receber algo, a gente fica com esses pensamentos. No entanto, há o tempo certo para tudo. Deus nunca tarda, sempre chega na hora certa. Desculpa. Segunda carta de Pedro, e no capítulo 4 não, no capítulo de número 3, no verso de número 9, nos diz assim, verso 9: não paguem mal com mal, nem ofensa. Epa, pera ainda, peguei errado. 3:9, aqui exatamente. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. E a gente fica com a parte A do versículo. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como muitos pensam, ou como nós pensamos. Deus, ele não demora, ele não tarda, ele chega e ele faz na hora certa, no momento certo. Davi, ungido ainda na sua adolescência, só foi alcançado pela promessa já aos 30 anos de idade. Olha o tempo aí de espera. Tem cerca aí de 16 anos, 17 anos. E a promessa foi se cumprir, né? Já depois, muito tempo depois. Parece claro para nós que ele precisava ser preparado para tal obra. Porém, olhamos a partir do ponto de vista de Davi, passando pelas provas, né? Perseguições, incompreensões, apertos e dificuldades. Com certeza, o Cronos foi bem impiedoso com o nosso futuro rei, Davi, né? O tempo que nós contamos, o quantitativo, né? Que bom que para ele o Kairos falava muito mais alto, né? Então, Deus, a palavra diz que o Espírito de Deus estava em Davi. Então, ele com
conseguia. Ele sabia discernir esse tempo de Deus. No subtópico 3, nos traz o tema, ainda falando sobre o tempo, né? E tem o tema assim: como é bom estar no tempo de Deus. Como é bom estar no tempo de Deus. Quando nos permitimos estar no tempo de Deus, somos o quê? Agraciados com as bênçãos decorrentes desse processo. Então, desse processo de espera. Há bênção nos esperando. Por mais que nós estamos achando que está demorando Deus fazer algo, em meio a toda essa espera, mas tem bênçãos que decorrem durante esse processo de aprendizado, né? De espera. Então, há tempo para todas as coisas, como nós vimos em Eclesiastes no capítulo 3, no verso 1. Devemos nos alegrar diante dessa verdade. O tempo de Deus é sempre perfeito, né? 2 Samuel, capítulo 22, e no verso 31, fala que Deus, né, faz tudo perfeito e cumpre, né, a promessa. Existem momentos em que o Senhor trabalha em nossas vidas e essa ação requer uma dimensão temporal que sai do simples controle do relógio, do tempo, né, do Cronos, e passa para a dinâmica do amadurecimento na caminhada, né? Então, ou seja, entra o contexto ainda do Kairos. É o Kairos nos envolvendo em uma ação de desenvolvimento pleno. Então, o Kairos é o tempo em que nós estamos em desenvolvimento, né? Para executar o chamado que Deus tem nas nossas vidas, né? Para abençoar pessoas através das nossas vidas. Porque o dom, ele não fala de nós, mas ele fala sobre as pessoas. É o que a gente carrega para dar às pessoas, para oferecer às pessoas. É aquilo que Deus, ele confiou a nós, é para as pessoas, né? Nós somos abençoados através disso também. Para tanto, devemos nos entregar de coração. Então, todo esse tempo de ser forjado, de ser amadurecido, de estar em desenvolvimento, né? A gente deve nos entregar a esse tempo, sabendo que Deus, ele está cuidando de cada um de nós. Então, esta foi a nossa lição, lição do domingo, dia 1º de junho, né? Abrindo o mês aí. E eu espero que vocês sejam alimentados com esta palavra, né? Uma lição muito boa, onde fala a respeito de Davi e sobre a forma como Deus, ele forjou Davi, o tempo como Davi se comportou, né? No tempo de Deus, sabendo que Deus, ele estava cuidando de tudo, estava provendo tudo na vida de Davi. Então, que nós possamos ficar com esta palavra e que venha mais, né? Tchau!